Olá, seja bem-vindo novamente à nossa disciplina de Literatura e Educação Literária. Eu sou a professora Aline Mazieiro e esse é o nosso módulo 3, unidade 2. Módulo 3, a escola e o letramento literário. Unidade 2, práticas de ensino na escola, utilitarismo e experiência estética, né? Versus experiência estética. Antes de a gente começar, para situar um pouquinho vocês no que a gente vai trabalhar hoje, né, é o texto base da Regina Zilberman, um artigo, e ela começa dizendo que a leitura é uma prática, e o ato de ler uma ação, o leitor, um ser humano, né, de preferência alfabetizado, ou pelo menos habilitado à decodificação de sinais transmitidos pela escrita. Nós sabemos também que o leitor ele não se restringe à decodificação de sinais escritos. Em aulas anteriores, nós já falamos que o leitor ele está cada vez mais envolvido por um contexto multimodal, né, das práticas em ambientes digitais, e isso tem alterado também a questão da leitura, não somente do texto escrito, mas de textos multissemióticos. Além disso, né, é interessante a gente pensar que o leitor ele não está só decodificando um texto, mas ele também está ativando uma visão de mundo todas as vezes em que ele lê. Porque o leitor ele não lê apenas palavras, né? Ele lê essa visão de mundo. Né? E é como leitores de mundo que nós temos que considerar o leitor. Regina Zilberman vai dizer que o interesse por questões relativas à leitura e ao comportamento do leitor aparece somente no século XX, em decorrência dos efeitos gerados pela indústria cultural. O que é essa indústria cultural? No século XX, nós passamos por grandes revoluções tecnológicas e uma delas foi a popularização dos meios de comunicação de massas. Primeiro o cinema, depois a televisão, passando por publicidade, e alguns autores estudam esses novos meios de comunicação e vão dizer que eles fazem surgir uma indústria cultural, ou seja, que eles vão fazer surgir produtos que vão ser consumidos sem criticidade pelos espectadores, porque isso interessa aos produtores. Né? Então, cada vez mais, para esses críticos, em especial a Dani Horkheimer, né, que vão escrever a Dialética do Esclarecimento, a literatura vai perdendo espaço, a literatura clássica, para a literatura de massas, assim como a música de massas também vai ganhando espaço. E o que significa essa mudança? Na verdade, a dessacralização da literatura de elite, o surgimento de outras formas de literatura. Só que no momento em que isso aconteceu, isso foi visto com muita desconfiança por grande parte dos críticos, né? E como uma coisa negativa. O debate sobre a indústria cultural se tornou ainda mais presente na medida em que essa indústria cresceu ainda mais. Então, ela passa a abarcar não somente o cinema e a literatura, mas também outros campos, né, como quadrinhos, rádio e TV, como a gente já discutiu. No campo literário, isso vai fazer surgir gêneros específicos, como o romance policial, a ficção científica de terror e a chick lit, que seria a nossa literatura cor-de-rosa, literatura feita para mulheres, né, numa abordagem bastante pejorativa. A gente já discutiu um pouco desses gêneros
advindos da cultura de massas, e já percebemos que não existe muito a necessidade de dividir, né, de dizer que isso é ou não literatura. Então, são formas que a literatura foi abarcando ao longo do tempo. Né? Não significa que eu tenha que dizer que essa é uma literatura menor ou menos trabalhada artisticamente do que o que vinha sendo produzido até então. Então, a partir da segunda metade do século XX, começam a surgir pesquisas sobre gosto literário, sobre a preferência das classes populares e sobre o comportamento do público consumidor. E aqui nós temos duas grandes questões. Primeiro, o que é esse gosto literário, que é uma questão que a gente já colocou em uma aula anterior. E quais as preferências, então, das classes populares, que são quem tem acesso a essa literatura de massas. Porque a literatura, então, ela passa a não ser de acesso restrito a eruditos, né? Ela passa a fazer parte do cotidiano das pessoas e ela se torna, né, pela indústria cultural, um bem de consumo. Então, as pessoas passam a consumir livros, né, a adquirir livros, a ter livros. Alguns autores, né, como a gente já disse anteriormente, trabalham essa mudança desse paradigma, né, do surgimento da indústria cultural e as alterações que ela vai trazer para a cultura de modo geral. Uma das pessoas que mais trabalha com isso é o Walter Benjamin, que a gente também já trouxe em outra aula para falar sobre experiência. Mas o Walter Benjamin, na década de 30, ele vai fazer um ensaio que é bastante conhecido, que é a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. E o Benjamin ele vai dizer que com a indústria cultural, com a repetição, com a possibilidade de criar várias cópias daquela arte, de uma determinada arte, né, a arte perde a sua aura, né, ela perde a sua capacidade de ser irreproduzível, ela perde aquele momento específico que você está diante de uma obra de arte. Então, isso vai ocorrer para o Benjamin com a indústria cultural. Né? Um exemplo que a gente pode citar, né, que é bastante comum, ou foi bastante comum nas nossas casas, né, é a utilização de obras de arte que foram reproduzidas em copos de requeijão. Né? Houve, durante uma época, na década de 90, início dos anos 2000, em que obras de autores, de pintores famosos, de pintores reconhecidos, foi popularizada nos copos de requeijão. E isso é um exemplo, né, de como funciona a indústria cultural, porque ela reproduz. Então, a gente não tem, muitas vezes, a possibilidade de ver a Torre Eiffel pessoalmente, mas nós vemos várias reproduções da Torre Eiffel que são vendidas, inclusive, fora de Paris, e que, se a gente quiser, a gente pode comprar e levar para casa. Né? Então, isso são coisas da indústria cultural. São perspectivas da indústria cultural também, né, para aquela época do Benjamin, a possibilidade de você parar uma imagem na fotografia, ou você replicar indefinidamente uma música por meio de um disco. Né? Então, o Benjamin ele vai perceber essa mudança, mas ele não vai achar assim. Quer dizer, ele vai achar que aquela mudança existiu, que não é tão boa assim, mas que ela é uma mudança irreversível. Então, não tem muito o que fazer.
Então, o Benjamin ele não é tão melancólico, né? Já o Adorno, que também é um expoente da escola de Frankfurt, como o Benjamin, ele vai fazer duras críticas à indústria cultural, porque a indústria cultural ela propõe o consumo até o esgotamento. Então, você compra e você já não sabe mais porque você está comprando determinado produto cultural. Né? Seria a mesma coisa que a gente ter vários livros só por ter os livros, né? Sem condição de lê-los. Então, só para colocar na estante. Né? Essas são propostas da Escola de Frankfurt, que é conhecida por sua crítica da cultura. Um pouco depois da Escola de Frankfurt, já na década de 60, surge a estética da recepção. A estética da recepção, ela surge para pensar um pouco a literatura, né, a questão estética da literatura, e ela surge a partir dos avanços já realizados pelo formalismo russo e pelo estruturalismo. Então, esses dois campos, né, esses dois campos primeiros, o formalismo e o estruturalismo, eles têm a teoria da literatura vai se constituir como um tema autônomo, que deve observar seu objeto, a literatura, né, principalmente o texto e o modo como esse texto é constituído. Né? O formalismo vai se preocupar muito com questões textuais, assim como o estruturalismo. Né? Então, eles têm a preocupação com as funções, as normas e os valores estéticos. E vão se preocupar também com a relação, a partir da estética da recepção, com a relação que a literatura estabelece com a história. Então, a estética da recepção vai ser a primeira, né, e a grande teoria da literatura que vai dar o protagonismo ao leitor, né? Assim como ele vai resgatar também, por meio do Yaus, que é um dos seus maiores expoentes, junto com o Wieser, a história da literatura, porque eles vão dar, os dois, né, relevância ao público, que pode acolher ou não obras do passado e do presente, geralmente avesso às inovações e submisso à repetição de clichês e fórmulas fáceis, como nos diz a Zilberman. Então, o Yaus e o Husserl vão perceber que o gosto literário da população costuma ser influenciado por clichês e fórmulas fáceis, e é isso o que vende, é isso que chama a atenção. E eles também vão começar a mexer no que é considerado o cânone da história literária. Então, por que algumas obras são canônicas, né, permanecem na lista de textos que merecem ser lidos ainda hoje, e por que alguns não continuam. Então, isso é por conta da leitura que se faz desses textos no presente. Então, o Yaus ele vai rejeitar a indústria cultural, sabendo que ela existe, e com isso ele vai se afastar da sociologia da literatura. A abordagem dele não é mais sociológica, como era a abordagem de Adorno e Horkheimer, ou Benjamin, né? Ou no Brasil, um Antônio Cândido, que era era sociólogo, mas aí já não trabalhava mais com questões ligadas à indústria cultural, especificamente. Então, a estética da recepção, como proposta por esses dois autores, ela introduz o conceito de recepção, entendendo-o desde uma perspectiva estética e qualitativa. Ela foge da ideia de uma
percepção sociológica e quantitativa, né, que era a proposta dos estudos anteriores. Valoriza o leitor e refunda a história da literatura, por conta daquilo que a gente já estava falando, que é revalorizar textos antigos no presente, né? Então, revalorizar o que já foi feito e também o que está sendo feito no momento, o que está sendo produzido. A estética da recepção, nos diz a Zilberman, no entanto, não inova nem atualiza o corpus a que se dedicam os textos literários, pois conforma-se com o cânone consolidado pelo tempo. Então, ela não vai modificar o cânone, né? Ela vai se preocupar com questões do presente, mas ela vai se voltar e vai dizer: olha, existem certos livros que são clássicos, então eles vão continuar sendo clássicos ainda hoje. Outro autor que trabalha com a estética da recepção, assim como Jauss, é o Wolfgang Iser, e ele coloca o leitor no centro das suas preocupações. Ele responde a uma preocupação do Wayne Booth, que no ano anterior à publicação do seu texto, em 1973, o Booth vai falar de autor implícito, dizendo que é uma figura intermediária entre o escritor histórico e o narrador fictício. Então, o leitor implícito, ele não é nem uma coisa nem outra, ele está ali no meio, né? E ele é alguém a quem, idealmente, o autor se dirige, né? O narrador se dirige. Aí, um ano depois, em 1974, o Isser ele publica O Leitor Implícito, que é, né, uma resposta ao Wayne Booth e a consolidação da teoria do ato de ler, né? O leitor implícito ele constitui-se em dois polos, um artístico, outro estético. Em resposta ao que foi publicado pelo Wayne Booth, em 74, um ano depois, o Iser publica O Leitor Implícito, que é a consolidação da teoria do ato da leitura. E esse ato de ler constitui-se em dois polos. Um é artístico, o lado do autor, e outro é estético, o polo do leitor. O Iser ele vai dar a esse polo do leitor alguma independência, né? No entanto, isso ainda não vai ser suficiente, porque ainda são os elementos textuais que acionam o que está na sua disposição e na sua imaginação, né? Então, é a partir do texto que o leitor percebe o mundo ao redor, é a partir do texto que ele elabora as suas perspectivas e ele atualiza um sentido que está implícito no texto. No seu livro, o Iser vai definir o texto literário como uma estrutura porosa, como uma esponja formada de vazios ou gaps, que requerem a interferência do leitor, que é o sujeito das concretizações que conferem vitalidade à obra. Então, é o leitor que vai atualizar os sentidos que já estão presentes no texto. Mas a teoria do efeito tem alguns problemas, né? E a Zilberman ela vai questionar a repetição de procedimentos de análise e a omissão de alguns aspectos pertinentes à compreensão dos processos de leitura. Então, eu cito a Zilberman para quem a estética do efeito ignora a dimensão histórica, ideológica, étnica ou de gênero do leitor. Em outras palavras, deshistoriciza e desindividualiza o leitor, sendo, aliás, esse o seu propósito, já que a dimensão cronológica é deixada para os usuários da estética da recepção. Então, a preocupação
da teoria do efeito do Weiser, ela é diferente da estética da recepção proposta pelo Yaus, né? Ela vai se preocupar menos com as questões de história da literatura, né? Menos com a recepção, mais com a recepção individual, né? Então, existem diferenças muito grandes entre a estética da recepção, como proposta pelo Yaus, e a teoria do efeito do Weiser, né? E uma das grandes semelhanças é a questão de que eles trabalham o leitor, mas eles trabalham a partir de pontos de vista distintos. A Zilberman, no texto que serve de apoio para a aula de vocês, ela traz algumas outras acepções de leitura que não estão propriamente ligadas à estética da recepção. Ela traz Robert Danton, para quem a preocupação é com a história do livro e a leitura popular, então a leitura dos textos da dita literatura de massa, né, dessa cultura de massas que está sendo produzida, então dos best-sellers. Existe também o Roger Chartier, que vai se preocupar com os protocolos de leitura, né, que cada leitura pede ao seu leitor, e as condições sociais de cada leitor, e o Donald Mackenzie, que é uma grande fonte do Chartier, né, que é sobre a sociologia dos textos. Agora, quando a gente traz todas essas questões teóricas para abordagem prática da literatura na escola, nós percebemos que o acesso à leitura é resultado da ação da escola em decorrência de motivações sociais e políticas, de modo que não podem ser ignorados os vínculos com a educação, o ensino, as metodologias de alfabetização e letramento, nem os seus efeitos sobre o comércio dos livros. Ou seja, né, quando a escola ensina literatura, ela se preocupa também em ensinar leitura e escrita, né, em ensinar as práticas de ensino, então as maneiras de aprender. Isso está ligado também com o método de alfabetização, com os letramentos e com o comércio de livros, né? Prestem bem atenção, porque a leitura também, né, tem essa questão mercadológica. Também é interessante que os livros se vendam para os alunos. Vejam só. Então, a Zilberman ela faz uma análise do conceito de literatura ao longo do tempo para dizer que até o século XX o conceito está em estabilidade relativa, né? A fragmentação ela ocorre a partir do século XX com o surgimento de novos gêneros e suportes. Então, com o surgimento de novas tecnologias, né? Primeiro o cinema, depois a mídia televisiva, depois agora a internet, a participação, a colaboração em rede, né? E isso faz surgir novos suportes e novos gêneros, todos os dias, inclusive. E o hibridismo entre o que é rural, o que é urbano, o que é alta, o que é baixa cultura. Nós não conseguimos mais dizer, olha, isso aqui é típico da cultura rural, ou não, isso é típico da cultura urbana, ou isso é típico da cultura de elite, né? Isso é típico da cultura de massas. Não, porque isso já está hibridizado na nossa cultura. Nós sofremos influências da cultura popular e da cultura erudita todos os dias também, né? E alguns dos exemplos são a música popular, os quadrinhos e o grafite, né? Que o grafite, por exemplo, ele é considerado por alguns, né, como um vandalismo e por outros como uma forma de arte, né? Então, são diferentes formas de ver o mesmo objeto.
né? Da mesma maneira, muitas pessoas ainda veem as telenovelas como produtos menores da cultura popular, da cultura de massas, né? E elas, por outras pessoas, são consideradas grandes expoentes da cultura brasileira que nos fazem conhecidos ao redor do mundo. Então, alguns exemplos em que há essa hibridização de culturas. Com as transformações digitais ocorridas desde o século XX e ainda mais agora no século XXI, nós vemos cada vez mais a segmentação dos gêneros literários, a interação com cinema, TV e cultura pop, essa capacidade de participação e colaboração da juventude para fazer novos textos, para estar interagindo com esses textos produzidos também. Então, nós passamos, aos poucos, de uma literatura que era manuscrita, especialmente, né, para o digital, né, para esse mundo digital, para arquivos digitais que levam em consideração a multimodalidade e a interatividade. E esse novo mundo, né, advindo a partir das tecnologias digitais e da interação com o que já havia de conhecimento narrativo, de conhecimento estético, faz surgir, então, negociações com a indústria cultural. Então, é a partir daí que nós vemos surgir, por exemplo, produtos como as novelas, que eu já citei, que são considerados parte da indústria cultural, mas são também produtos da cultura brasileira, como a literatura infantil, que a gente não sabe, que tem muitos pesquisadores que colocam como um gênero inferior da literatura, e nós já vimos que isso não funciona, né? E faz surgir outros gêneros também todos os dias. A partir dos anos 60, a Zilberman vai nos lembrar que existiram vários movimentos que incluíam jovens, mulheres, negros e indígenas, né? Movimentos sociais, movimentos pelo voto feminino, pelo feminista mesmo, movimento feminista na medida em que pede a igualdade de direitos, né? Existe o surgimento da contracultura e o questionamento do cânone. Então, esse cânone que era, antes da década de 60, considerado estático, começa a ser questionado, né? A inclusão de autores antes marginalizados, e nós temos ainda, né, apesar disso tudo e de várias abordagens contemporâneas da teoria da literatura, alguns ainda defensores da tradição, né, defensores do cânone, como Harold Bloom, que escreveu um texto intitulado, né, bem conhecido, né, O Cânone Universal, né, em final do século passado. Então, sempre vai haver essa briga do novo com a tradição, né? Essa perspectiva de que tem que vir depois, tem que quebrar alguma relação com o que veio antes. Uma das mudanças que ocorreu na abordagem da literatura foi que tudo que era literatura passou a ser considerado discurso, né? Discurso literário. E isso tem uma grande influência de um teórico bastante conhecido do século XX, que é o Mikhail Bakhtin, que ele vai propor alguns conceitos como os de plurilinguismo e polifonia, né? E a Zilberman ela vai dizer que a literatura ela é enquadrada como uma das categorias do discurso de que trata o Bakhtin. E isso fez com que acontecessem algumas coisas não tão positivas
para a literatura, como, por exemplo, a perda da sua identidade enquanto conceito e o apagamento do seu passado enquanto história, o nivelamento aos demais tipos de expressão linguística, abdicando da hegemonia que a posicionava como suposta manifestação superior da linguagem. Então, a literatura ela perde, né, o seu caráter hegemônico. E, por último, né, a desvalorização das suas propriedades enquanto possibilidades de representação e compreensão de universos fictícios, paralelos ou equivalentes. O que a Zilberman vai dizer é que colocar os textos literários todos como gêneros do discurso, né, como parte do discurso, né, que o Bakhtin encampa, faz com que aconteça uma falsa democratização. Por quê? Porque plurilinguismo e polifonia não combinam com tipologias e hierarquias, pois o discurso, para Bakhtin, é indomável e inclassificável. Então, se o discurso é indomável e inclassificável, não cabe para Zilberman tentar domar a literatura, tentar dizer que a literatura faz parte de um único discurso, né? A literatura tem as suas próprias formas de expressão, né? E é isso que ela vai defender, né? Que independentemente da classe social, da formação escolar, do gênero, da etnia, da idade, do lugar onde vive, o ser humano sempre vai estar habilitado a decodificar o mundo enquanto um conjunto de signos que se apresentam ao entendimento intelectual e às suas relações afetivas e emocionais. Então, a leitura ela é bem mais do que apenas decodificar um texto. Ela também diz respeito a questões afetivas e emocionais, além de aspectos intelectuais. A Regina Zilberman, então, ela vai posicionar o leitor como um ente geral e particular ao mesmo tempo, porque cada pessoa não é apenas uma generalidade, mas é um ente particular constituído pelo seu corpo, pela sua história, pelas aspirações e pelos desejos que cada um tem, né? E essa pessoa, cada um de nós, traz inscrito em si traços da sociedade, da sua ideologia e da sua cultura. Então, a leitura é um ato coletivo e contraditório. A leitura não é unívoca. A leitura não é uma coisa só, não é uma coisa fácil de definir, né? É uma questão que atravessa culturas, atravessa entendimentos. Então, o que a literatura na escola deve ser capaz de fazer? Ela deve ser capaz de promover o encontro entre o patrimônio individual e o coletivo, então, entre a cultura que o aluno tem e a cultura que ele divide com outras crianças que estão na mesma escola, no mesmo ambiente. A literatura não pode se restringir ao cânone, ela deve valorizar vários repertórios, né, os repertórios de todos, não apenas um, mas de todas as variedades de cultura também, não apenas a cultura erudita, mas a cultura popular e a cultura de massa. E ela deve considerar a pluralidade de leitores, porque o que nós mais temos hoje em sala de aula são leitores plurais, leitores diferentes, leitores que não vão buscar a mesma coisa que os outros. Então, cada um tem que ser tratado de acordo com as suas especificidades. E assim nós finalizamos a nossa aula. Essas são as referências. Agradeço a cada um que assistiu e nós nos vemos nas próximas aulas. Até mais!